A questão 19 é de uma matéria chamada Tratamento da Informação, Gráficos e Tabelas. Aliás, a questão 20 também é sobre o mesmo assunto. Essas questões normalmente são fáceis. Elas tipicamente exigem pouco raciocínio, pouco cálculo. Só que às vezes elas podem ser muito trabalhosas porque tem muita informação, muito número na tua frente. Elas podem te vencer pelo cansaço. Mas vale a pena você aprender a fazer isso porque quase sempre são questões fáceis. Essa questão 19 aqui, ela está falando alguma coisa sobre valor alimentício das comidas. E aí ele bota uma tabela aqui com calorias, proteínas, olha só. Que coisa fascinante. Tem mais aqui, ó. Aqui tem os alimentos e aqui tem os valores alimentícios de carboidratos, proteínas, lipídios, fibras e energia. Número de calorias, né? E aqui vem as afirmativas para você marcar qual é a correta. Com base no texto e nos valores fornecidos na tabela, é correto afirmar que você tem que analisar cada afirmativa dessa de acordo com a tabela. Por exemplo, ao ingerir uma fatia de bolo de chocolate, 6 unidades de biscoito doce de chocolate, 2 unidades de pães franceses com 1 colher de manteiga, fornecem exatamente 50% da quantidade de lipídios recomendada. Você tem que olhar a tabela para poder descobrir isso. Tá, então vamos começar aqui com a historinha. A necessidade de energia de cada pessoa depende de diversos fatores, tais como gênero, idade, peso, altura e a realização de atividades físicas. Pela legislação brasileira, as recomendações de energia e nutrientes apresentados nos rótulos dos alimentos têm como referência 2.000 quilocalorias por dia. Isso geralmente é indicado para uma pessoa de tamanho mediano com atividade física baixa, no caso de homens, e atividade moderada, no caso de mulheres. Nessas condições, é necessário ingerir diariamente, em média, 60 gramas de proteínas, 60 gramas de lipídios, 310 gramas de carboidratos e 25 gramas de fibra alimentar. E ele deu esses valores na tabela. Deixa eu anotar aqui. Proteínas são 60 gramas. Lipídios são 60 gramas. Carboidratos são 310 gramas. E fibra alimentar, 25 gramas. Na tabela a seguir estão listados alguns dos alimentos mais comumente consumidos em medidas caseiras. E aí vem essa bonita tabela aqui, né, com os alimentos, os valores alimentados, que são essas informações aqui, ó. Carboidratos, proteínas, lipídios e fibra. Só que esse aqui ainda tem mais uma coisa, que é a energia, medida em quilocalorias, certo? A tabela continua aqui. Aí tem arroz integral, macarrão cozido, batata cozida, manteiga, etc. Então a gente tem que analisar isso aqui e ver o que está certo. Ao ingerir uma fatia de bolo de chocolate, 6 unidades de biscoito doce de chocolate, 2 unidades de pães franceses com 1 colher de manteiga, fornecem exatamente 50% da quantidade de lipídios recomendada. Então você tem que procurar na tabela esses alimentos e anotar a quantidade de lipídios desses alimentos. Isso é trabalhoso, hein? Então vamos ver aqui, uma fatia de bolo de chocolate. Aqui, bolo de chocolate. Ah, ele é um bolo que pode ser de chocolate, coco ou cenoura simples. Tá, então a gente tem que anotar a quantidade de lipídios, né? Então vamos anotar isso. A unidade dada é uma fatia, certo? É exatamente o que ele fala lá.
Ele quer saber uma fatia, essa é a quantidade. Então, a quantidade de lipídios desse alimento é isso aqui, ó, 7,2 gramas. E aí a gente tem que anotar isso. Então, deixa eu anotar aqui os valores para a letra A. 7,2 gramas. O próximo alimento, 6 unidades de biscoito doce de chocolate. 6 unidades. Biscoito doce de chocolate. Aqui, 2 unidades tem de lipídios. Isso aqui, 6,6 gramas. Só que ele quer 6 unidades. Então é o triplo disso. O triplo de 6,6, que dá 19,8 gramas. É isso aí mesmo que tem que fazer. Emocionante, né? 2 unidades de pães franceses com 1 colher de manteiga. Então a gente tem que somar o pão francês e a manteiga. 2 unidades. Manteiga, 1 colher. Agora a gente não sabe se é 1 colher para as 2 fatias ou se é cada fatia com 1 colher, hein? Eu vou anotar aqui 10,7 como se fosse 1 unidade só, 1 colher de manteiga para as 2 fatias. Eu vou anotar assim. A manteiga, 10,7. Agora o pão francês são 2 fatias. Pão francês, 1 unidade tem 1 grama de lipídios. Como são 2 unidades, então 2 gramas. Puxa vida, a manteiga tem muito mais lipídios do que o pão, hein? Tá, então qual é a quantidade de lipídios aqui? Aí depende se a gente vai considerar 1 colher só de manteiga ou 2 colheres de manteiga. Se a gente considerar 1 colher apenas, isso aqui vai ser, somando aqui, vamos ter 39,7 gramas se a gente considerar 1 colher. Agora, se a gente entender que são 2 colheres, quer dizer, cada fatia de pão com a sua respectiva colher de manteiga, aí você ainda vai ter que somar com isso aqui mais 10,7. Vai dar quanto? Somando 10,7 aqui vai ficar 40,4, 41,4. Então, 41,4 se a gente considerar 2 colheres. Então, essa letra A, o resultado que está sendo somado aqui é 39,7 gramas ou 41,4 gramas se a gente considerar 2 colheres. 2 colheres de manteiga. Ele falou que isso aqui fornece exatamente 50% da quantidade de lipídios recomendados. Quanto que é a quantidade de lipídios recomendados? Ele já falou isso, são 60 gramas. E 50% disso são 30 gramas. Isso aqui fornece 30 gramas? Nem se for desse jeito, nem se for desse jeito. Porque ele falou aqui, ó, fornecem exatamente. Ele não fornece exatamente. Ele fornece mais do que 30 gramas. Mas ele não fornece exatamente. Então essa letra A aqui está errada. Viu só que emocionante? Que questão inteligente, hein? Certo, vamos ver a letra B aqui. Para ingerir 60 gramas de proteína, podem ser consumidos 1 xícara de leite integral, 1 fatia pequena de queijo tipo Minas, meia xícara de chá de feijão carioca cozido pronto, 1 unidade média de bife de contrafilé e 1 unidade pequena de filé de peito de frango ao longo do dia. Calma aí, isso aí é para você somar isso tudo? Ele não está falando que para consumir 60 gramas de proteína podem ser consumidos isso ou isso ou isso. Ele está falando aqui no total. É a soma dos alimentos que você tem, que você pode consumir para obter essa quantidade de proteína. Então, vamos embora. Proteína nessas coisas aí. São quantos itens, hein? 1 xícara de leite integral, 1 fatia pequena de queijo Minas, meia xícara de feijão, 1 bife de contrafilé e 1 filé de peito de frango. Quer dizer, são 5 itens. Então, vamos ver, só que agora a gente vai procurar por proteína. No item A eram lipídios que a gente estava somando, agora vão ser proteínas. Então, vamos lá.
uma xícara de leite integral. Leite integral, aqui não estou vendo nenhum leite integral. Aqui, leite integral, uma xícara de leite integral. A quantidade de proteínas que tem em uma xícara de leite integral é isso aqui, ó. Proteínas. Leite integral, aqui, são 6,4 gramas. Então, 6,4 gramas. O próximo, uma fatia pequena de queijo Minas. Queijo Minas, uma fatia pequena. Proteína, aqui, 9,5 gramas. Meia xícara de chá de feijão carioca cozido pronto. Feijão cozido, aqui, feijão carioca cozido pronto, meia xícara de chá. A quantidade de proteína que tem aqui é essa, 4,5 gramas. Uma unidade média de bife de contrafilé. Aqui, um bife de contrafilé, unidade média. Então, a proteína é isso aqui, 24,7 gramas. E, finalmente, uma unidade pequena de filé de peito de frango. Filé de peito de frango, uma unidade pequena, é isso aqui, ó. Proteína, 16,8 gramas. Então, esses 5 alimentos fornecem uma quantidade total de proteína que tem que dar quanto? Tem que dar 60 gramas, né? Vamos ver aqui. 61,9 gramas. Passou de 60 gramas, né? Olha o que ele falou aqui. Para ingerir 60 gramas de proteína, podem ser consumidos isso, isso, isso e isso. Ele não falou que tinha que ser exatamente, né? Tinha que dar 60 gramas. É claro que você não vai exagerar nesse caso, né? Então, um pouquinho mais de 60 gramas não tem problema. Então, isso aqui pode ser considerado certo, porque ele não exigiu que fossem exatamente 60 gramas. Então, essa aqui é a resposta correta. E aí eu fico muito tentado em passar para a questão seguinte e deixar isso aqui para lá. Mas vamos mesmo assim fazer isso aqui. Ó, o alimento que fornece maior quantidade de fibras alimentares é uma xícara de arroz integral. Contudo, essa quantidade de arroz integral fornece uma quantidade de energia menor do que uma xícara de chá de arroz polido. Então, o alimento que fornece a maior quantidade de fibra, dessa tabela, a quantidade de fibra é 0,00, aqui tem 6,3, tem 8,6, tem isso aqui, em 8,6 é o maior número aqui dessa quantidade de fibra, que é exatamente meia xícara de feijão preto cozido, é isso que ele falou? Não, ele falou que é uma xícara de arroz integral, mas calma aí que tem o restante aqui da tabela. Então, fibra, aqui ó, ainda tem esse que tem 20, que é pipoca, e aqui 26, que é pipoca também. Pipoca tem muita fibra, né? Tá, isso aqui que foi falado não está correto. O alimento que fornece a maior quantidade de fibra é uma xícara de arroz integral? Não. Uma xícara de arroz integral fornece sabe quanta fibra? Vamos procurar aqui. Aqui, uma xícara de arroz integral fornece de fibra apenas isso aqui, ó, 3,3 gramas. É pouquinho, né? Tem vários aqui que fornecem mais. Então, isso que ele falou aqui, no item C, está errado. Item C está errado. Foi mais fácil esse, hein? O que deu mais trabalho foi esse aqui e esse aqui até agora. Letra D. A quantidade de lipídios contida em uma colher de sopa de azeite representa 25% da quantidade de lipídios contidas em uma colher de sopa de manteiga. Então, lipídios no azeite e na manteiga. Ele falou que essa quantidade é 1/4 dessa aqui. O azeite é 1/4 da manteiga? Vamos ver. Olha aqui, manteiga e azeite. Olha aqui as quantidades de lipídios.
a manteiga fornece 10,7 gramas e o azeite fornece 7 gramas. Não é a quarta parte. Ninguém é a quarta parte de ninguém aí, né? Ele falou que o do azeite é a quarta parte do da manteiga. Não é. Do azeite é 7 e da manteiga é 10,7. Não é a quarta parte. Então, essa letra D está errada também. Claro, a gente já achou a certa, né? Essa última aqui, uma unidade de batata cozida fornece a mesma quantidade de carboidrato que uma xícara de chá de macarrão. Ó, não é chá de macarrão, é uma xícara de chá cheia de macarrão. Então, batata cozida e macarrão. Olha aqui, macarrão e batata cozida. Ele falou aqui sobre carboidrato, né? Ó, carboidrato tá aqui. Ele falou que uma unidade de batata cozida fornece a mesma quantidade de carboidrato que uma xícara de chá de macarrão. Então, macarrão e batata cozida, olha as unidades, são as mesmas que ele fala. Uma xícara de chá de macarrão e uma unidade de batata cozida. Ele falou que é a mesma quantidade de carboidratos. Não é a mesma quantidade, é bem diferente aqui, tá vendo? Então, essa letra E está errada também. É isso que tinha que fazer nessa questão. Olha, é um pouquinho trabalhoso? Sim, é um pouquinho trabalhoso e um pouquinho chato. Mas assim, raciocínio nisso aqui é quase zero. E trabalho de conta é pouco. Uma continha michuruca dessa, né? Só que a gente normalmente perde um pouco de tempo para fazer essas questões. Porque é muito detalhezinho, muito numerozinho que você tem que conferir, tem que fazer com calma para não errar, tem que ler com atenção. Se ele deu a mesma unidade, é uma colher, são 2 colheres, é meia colher. Então tem que prestar atenção nisso. Eu recomendo que vocês deixem esse tipo de questão para fazer no final, mas façam com muita atenção, porque costuma ser um ponto garantido. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo.